Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, que tenham passado bem de ontem para hoje. Já tomaram café? Já estão fortes para a gente fazer a nossa aula de hoje? Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho, nós temos caligrafia no livro e geografia no livro também. São tarefas tranquilas, vou ajudar a fazer e vai dar tudo certo. Quero fazer só uma ressalva hoje. Vocês sabem que eu moro em apartamento e tem um pessoal aqui em cima do meu apartamento que tá mudando. Então, de repente, tem alguns barulhos, porque eu acredito que eles estão montando os móveis porque eles acabaram de mudar. Então, se vocês verem um barulhinho aí no fundo, finge que não viu e vamos seguir a aula, tá? Então, vamos lá. Hoje nós vamos começar com caligrafia. Página 34 e 35. Livro de caligrafia na mão. Vamos começar aqui, ó. Neste menino aqui. Então, vamos lá. Pega o livro, lápis e borracha na mão e vamos começar. Palavras com SS, C cedilha. Disseram que é coisa feia, falar com a boca cheia. Disseram para ficar alerta e não mastigar de boca aberta. E aprenda mais essa lição. Arrotar é falta de educação. Então, aqui a gente tem umas regras básicas de educação, né? Não falar de boca cheia, não comer de boca aberta e também não arrotar, né, gente? É claro que o sistema digestivo tá funcionando, mas a gente tem que, ó, pôr a mão na boca, se precaver para não soltar aquele barulhão, né? Muito bem. Então, vamos lá. Agora, número 1. Faça conforme os exemplos. Agitar, agitação. Percebam que esse agitação aqui do exemplo, ó, é com C cedilha. Então, vamos lá. Pega o lápis aí que eu vou ajudar. Utilizar, utilização. Educar, educação. Respirar, respiração. Fabricar, fabricação. Muito bem, a primeira coluna foi concluída. Agora vamos para essa daqui, ó. Percebam que nessa daqui já muda, ó. Essa aqui eu tenho 2 S's no substantivo, não é C cedilha. Então vamos lá. Permitir, permissão. Demitir, demissão. Discutir, discussão. Admitir, admissão. Repercutir, repercussão. Então eu vou ler como é que ficou a primeira e a segunda coluna. Utilização, educação, respiração, fabricação. Segunda coluna, demissão, discussão, admissão, repercussão. Tranquilo de fazer, né? Muito bem. Número 2. Copie as palavras da mesma família. Então aqui eu tenho várias palavras nesse retângulo, ó. Então ali fala abençoado, feitiço, enfeitiçado, massagem, bênção, massagista, feitiçaria, abençoar, massageador. Então vamos começar aqui, ó, pelo quadradinho lilás. Então copiem aí. Primeira palavra. Abençoado. Embaixo. Bênção. Próxima palavra. Abençoar. As 3 são da mesma família. Vamos para o quadradinho azul agora. Feitiço, enfeitiçado, feitiçaria. Mais uma família completa. Agora vamos para o quadrinho verde lá no final. Massagem, massagista, massageador. Percebam que na hora de escrever você pode verificar as palavras aqui em cima, ó, para não ter erro de ortografia. Dá para escrever as palavras bem bonitinhas, sem ter erro nenhum. Muito bem, página 34, super de boa, né? Vamos agora para a página 35, que é esse textinho aqui, ó. No textinho fala assim. Esse aqui é só para ler e copiar. Então acompanhe a leitura, depois vocês vão copiar o texto nessas linhas aqui. Vamos lá. Cícero afirma, sem hesitar, que não tem ciúme do irmão. Jamais fez alguma maldade e nunca falou palavrão. Resta saber se é verdade ou se é pura enganação. Só tem um probleminha. Dizem que adora uma mentirinha. Então você vai pegar esse texto e repassar ele aqui, ó, aqui embaixo.
E aí aqui nessa última, que é a número 4, copie o provérbio. Então esse aqui é só recopiar ele embaixo. A mentira tem perna curta. Então você vai pegar e vai escrever aqui, ó, a mentira tem perna curta. E bem curta, né, gente? A gente tem que aprender que não pode mentir de jeito nenhum. Mentir é muito feio, Jesus não gosta. Então tem que manter sempre a verdade. Por mais difícil que ela seja, às vezes fez alguma coisa errada, mas é melhor dizer a verdade, que aí os pais confiam em vocês e nunca vão dizer, ah, mas meu filho mente. Não, jamais. Eu sei que vocês são bons meninos, não tem esse hábito feio de mentir, né? E a gente tem que prezar pela verdade. Por mais difícil que ela seja, a gente tem que dizer a verdade, não é mesmo? Porque a mentira tem o quê? Tem perna curta, né? Muito bem. Terminada a tarefa de caligrafia, agora a gente vai para o livro de geografia. No livro de geografia, vocês vão abrir na página 78, que são os diferentes tipos de planta. Gente, o que é a planta? É o desenho da minha casa, é o desenho dos comércios da minha cidade, da igreja. Sabe quando a gente abre o Google Maps, que tem vários pontinhos para a gente se localizar? Isso é uma planta da cidade, por exemplo. E provavelmente você consegue ver a planta, o desenho da sua casa visto de cima. Muito bem. Aqui, gente, não precisa escrever nada. Vão acompanhando a leitura. Quando tiver que anotar alguma coisa, eu falo e vocês anotem. Então, lápis na mão, borrachinha aí do lado. Vamos lá. Diferentes tipos de planta. Acompanhe a leitura aí na página, 78. Podemos construir diferentes tipos de planta para representar um lugar. Veja como essa casa está representada nas plantas 1, 2 e 3. Então, olha bem. No primeiro desenho, ela tá grande. No segundo, ela já ficou um pouco menor. No terceiro, que é uma vista aérea de um satélite, ela já ficou bem pequenininha. Muito bem. Agora vamos para a página 79. Parece muita página, gente, mas é pouquinha coisa só para leitura a mais. Então, vamos lá. Página 79, aqui em cima, ó. Vamos lá. Veja agora essa planta de uma parte Veja agora essa planta de parte de uma cidade. Observe a localização da casa indicada pela seta. Então ele fala assim, ó, como é possível fazermos representações tão diferentes? Em qual das representações seria mais fácil localizar a casa se você precisasse ir até ela? Você percebeu que as representações 1, 2 e 3 da página 78 mostram a casa e o quarteirão em tamanho cada vez menor? E você sabe por que isso aconteceu? Então, gente, aqui, ó, vamos supor que eu tenho que encontrar uma casa aqui, né? Se eu tiver o endereço do lugar, é só colocar... Hoje a gente tem internet, que é muito mais prático, né? Coloco o endereço no Google Maps, ele vai me guiando até chegar no lugar. Agora, se eu falar pra vocês assim, ó, eu moro aqui nesse lugar, não dou a rua, não dou o endereço, você vai saber onde é que eu moro? Não, né, gente? Não tem como saber. Então a gente precisa da localização do lugar para onde eu estou indo para que eu possa chegar até ele. Que é o que acontece com a imagem do satélite no caso do Google Maps. Muito bem, continuando. Vamos entender. A casa, na realidade, tem 10 metros de largura. O quarteirão tem 100 metros em cada um dos lados. Então, o que acontece? Quando eu coloco a imagem do satélite no Google Maps, por exemplo, eu vejo ela lá de cima. Ela tá lá acima da camada de ozônio, lá pra cima, quase no espaço já. Então, ela vai me dar essa imagem, só que a minha casa vai aparecer deste tamanho assim, ó, lá na imagem do satélite. É o tamanho real da minha casa, gente? Não, de jeito nenhum. Então ele faz uma medida diferente para que possa entrar dentro daquela planta da cidade, dentro de cada local. Muito bem, agora vamos para a página 80, aqui em cima, ó, acompanha aí a leitura. Com a ajuda da régua, você pode perceber que no croquis da página anterior, o quarteirão tem 10 centímetros no desenho. E a casa tem 1 centímetro no desenho. Mas isso é medido, ó, na régua, né? Então, a gente tem que fazer a diminuição da situação para entrar dentro do que a gente quer. Da medida, por exemplo, do mapa aqui do livro. Aí fala assim, ó.
E agora, qual o tamanho do quarteirão e da casa nessa outra representação? Então aqui eu tenho, ó, um quarteirão que mede 5 centímetros e a casa vai medir menos de 1 centímetro, ela vai medir meio centímetro nessa representação aqui, ó, né? Nessa aqui. Muito bem. Seguindo a leitura. Você sabe que o quarteirão na realidade não mudou de tamanho. Isso só aconteceu nas plantas. Por que precisamos diminuir ou aumentar o tamanho dos objetos para representá-los no papel? Isso acontece porque não podemos desenhar os objetos no tamanho real. Precisamos ajustá-los a uma escala de representação. E como fazemos esse ajuste? Essa correspondência entre o tamanho real e o tamanho na planta. Essa medida usada para representar o tamanho real foi conseguida com a ajuda da escala, que é essa conta que a gente faz, essa medida que faz uma diminuição do tamanho real para conseguir colocar ela dentro de um mapa, para ser possível a gente ver ele dentro do livro, na localização do Google Maps, por exemplo. Então fala assim, vamos calcular as escalas para essas plantas? Aqui não precisa fazer nada ainda, tá, gente? Na realidade, o lugar mede 100 metros. Então, no papel ele vai medir 10, né? Cada centímetro corresponde a 10 metros da realidade. Então, se eu tenho um quarteirão de 10 centímetros, a minha casa vai ter 1 centímetro. Muito bem. Aí, a gente representa assim, ó. 1, 2 pontinhos, 10. E eu leio 1 centímetro é igual a 10 metros. Isso. 1 centímetro é igual a 10 metros na realidade. Aí agora, então, vamos para a página 81. Aqui também não precisa anotar nada ainda não, tá, gente? Fiquem tranquilos. Lá em cima, ó, aqui embaixo do desenho, acompanhem a leitura. Na representação abaixo, o lugar mede 250 metros na realidade. No papel, o lugar foi representado em 5 centímetros. Então, cada centímetro no papel corresponde a 50 metros na realidade. A escala indicada vai ser 1 centímetro é igual a 50 metros. Porque o meu centímetro aqui vale para 50 metros. Gente, a escala ela é feita conforme o local que está sendo estudado. Por isso que ele pode variar. Nem sempre 1 centímetro vai valer 10. Às vezes ele vai valer 100 na realidade. Entendem? Então fiquem tranquilos, calma que a gente já vai fazer uma atividade, vocês vão ver como é que vai ficar tranquilo de entender. Agora fala assim, ó, atividades, aqui no azulzinho, ó. Só que aqui a gente só vai pensar, não precisa escrever. 1. Leia para entender como fazer cálculos com a escala em uma planta. Um menino está saindo de casa para ir à escola. Que distância ele vai percorrer? O lugar representado na planta foi dividido em quadrados. Então aqui, gente, eu tenho a casa do menino e aqui eu tenho a escola, tá? Se eu pegar a régua e medir a casa do menino até a escola, eu tenho exatamente, ó, daqui até aqui, 10 centímetros, ó, lá de cima até aqui. Então, aqui do ladinho, vocês vão escrever 10 centímetros. Ou você pode fazer 2 vezes 5, porque eu tenho 2 centímetros em cada quarteirão e são 5 quadradinhos, né? Pode ser 2 vezes 5, 10 centímetros, ou só 10 centímetros, que é o que a gente acabou de medir na régua. Muito bem. Agora vamos para a página 82. Aqui não precisa escrever nada, tá? Então ali fala, vai explicar o que a gente fez no outro. Do outro lado, que cada quadradinho vai ser a medida da realidade. Então, cada quadradinho vai valer 100 metros. Ou seja, o meu centímetro agora vale 100 metros da realidade. Gente, fiquem tranquilos que eu não vou cobrar isso em nenhuma atividade avaliativa. Isso é mais para vocês entenderem e compreenderem como é que funciona, de como que quando a gente olha de cima um mapa, ou que a gente olha um mapa num livro, ele consegue ficar tão pequenininho. Entendido? Então fiquem tranquilos que... Ó o barulho. Finge que não tem barulho. Então é só por isso, gente. A gente tem que pensar que nem sempre 1 centímetro vai valer 10 ou vai valer 50. Às vezes vai valer até 300. Então eu quero que vocês só compreendam que ele pode variar, tá? Mas eu não vou dar isso nem em prova futuramente, nem em atividade avaliativa. Fiquem tranquilos. Muito bem. Aí aqui embaixo, ó. Aqui.
Então ele vai percorrer 500 metros para chegar à escola, que é da casa dele até na escola vai dar 500 metros, porque 1 centímetro vale 100, então ele vai fazer 5 quarteirões, 500 metros. Então ali ele me dá algumas observações, ó. Se fosse menor os quadradinhos, se fosse maior e esse aqui bem grande. Então esse aqui vale 50, esse vale 100 e esse 250. No final das contas, gente, ia dar na mesma coisa. Ele ia percorrer os 500 metros. Muito bem. Agora vamos para a página 83. Na página 83 fala assim, ó. Veja a planta da parte da cidade do Rio de Janeiro. Aqui eu tenho uma partezinha do Rio de Janeiro. Essa parte azul é o mar, né, gente? Então vamos lá. Aqui fala assim, ó. Nesse pontinho. Leia a escala. Se cada centímetro da planta indica 137 metros da realidade, calcule a distância aproximada em linha reta entre esses pontos. A. Do Paço Imperial à Praça Rui Barbosa. Então eu vou pegar minha régua e vou medir. Deixa eu colocar aqui. Do Paço à praça, ó. Ali em cima, eu já até assinalei no meu livro. São 2 centímetros. Então eu sei que cada metro vale 137. Então eu vou fazer aqui, ó. Vai escrever aqui. 137 vezes 2 igual a 274 metros. Entendido? Letra B. Qual a distância aproximada em linha reta entre o Lago da Misericórdia e o Parque do Flamengo? Quantos metros na realidade? Então vamos lá. Eu tenho o Largo da Misericórdia até o Flamengo. Então vamos lá. Do Largo da Misericórdia até o Flamengo, olha ali, ó. Lá em cima. Eu tenho 5 centímetros de um até o outro. Como eu sei que cada centímetro vale 137, eu vou fazer 137 vezes 5, que é igual a 685 metros. Entendido? 5 vezes 137 igual 285 metros. C. Qual é a extensão na planta da Avenida Presidente Antônio Carlos? Quantos metros ela mede na realidade? Então ela começa aqui, ó. Aqui em cima e ela vem até aqui embaixo. Então eu vou pegar minha régua e vou medir daqui até aqui. Isso, aqui. Pôr de pé difícil, né, gente? Deu 3 centímetros, olha aqui, ó. 1, 2, 3. Muito bem. Aí eu vou fazer aqui continha. 3 vezes 137. 3 vezes 137 vai dar igual a 411 metros. 3 vezes 137 igual a 411 metros. Gente, esse 137 é porque aqui em cima já me falou que o meu metro real é 137, por isso que a gente está fazendo. Então, a letra A ficou 274 metros, a letra B, 685 metros e a letra C, 411 metros. Não é tão difícil, mas fiquem tranquilos, não vou cobrar na prova, não vou cobrar futuramente em prova, nem em atividade avaliativa. Isso é mais para vocês entenderem como que funciona essa medida de escala que se faz nos mapas para a gente poder estudar, tá bom? Então é isso, a aula de hoje termina por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham quanto a esse conteúdo, gente, ou de caligrafia, me mandem uma mensagem no WhatsApp e a gente vai resolvendo e vai fazendo junto, tá bom? Um beijo pra vocês, até amanhã!